você é muito gentil. Mas, novamente, eu fui apenas parte disso. Mas o que foi interessante para mim foi... Não, você não era apenas parte disso, porque você É bem, então. fazia essas reuniões onde nos dava palestras sobre o que estava por vir, seja a internet, sobre a qual você falava antes do Al Gore, ou a tecnologia 3D, ou fogos de artifício silenciosos, ou se era... O cinema digital foi um... Cinema digital, áudio enorme, melhorias que agora estão sendo usadas ao redor do mundo e particularmente em nossos parques. Não é que nós fizemos tudo, é que nós tivemos que pensar sobre isso. Michael Eisner, seja bem-vindo. Obrigado por vir. Estar aqui. Obrigado por estar aqui. Bem, é um estúdio fabuloso. Bem-vindo como um novo membro da comunidade de East Hampton. É particularmente bom se houver qualquer tipo de ataque nuclear. Exato. É bom estúdio subterrâneo de onde relatar a devastação. É bom estar pronto, exatamente, do quartel-general secreto. Então, há quanto tempo nos conhecemos? São 25 anos, 30 anos. E, sabe, nós, há muito tempo, quando eu estava por conta própria e dirigindo uma pequena empresa aqui, fomos apresentados, eu acho, originalmente pelo Jim Henson. Uau, bem, eu acho. Na verdade, foi isso. E, sabe, eu trabalhei para você por uns 10 anos ou mais e preciso te dizer que aquela experiência na Disney foi ótima, porque a chance de fazer parte do que você e o Frank estavam construindo, transformando uma empresa que, sabe, sendo indelicado, estava prestes a ser vendida como um negócio imobiliário para a potência que se tornou. Conte-me sobre isso. Como você chegou lá? E sabe, quando a oportunidade surgiu, claramente eles não tinham em mente o que você faria com ela, certo? Então, aconteceu naturalmente ou você já tinha uma ideia do que queria fazer ou como isso funcionou? Um pouco de tudo. A maior parte simplesmente aconteceu. Eu era presidente da Paramount antes de vir para a Disney e sei que a Paramount observava a Disney. A Gulf and Western era a empresa controladora da Paramount e descartou isso imediatamente porque a Disney tinha se tornado déclassée e uma empresa infantil e não estava sendo muito bem administrada. E a Universal analisou. Leo Wasserman analisou. Ninguém se interessou. E eu estive na Paramount por 8 anos e conhecia algumas pessoas da Disney do Cal Arts, a Universidade da Califórnia e Califórnia para as Artes. E recebi uma ligação um dia. Eu estava com meus filhos num acampamento em Vermont. Você tem contrato na Paramount? Eu disse, bem, eu tinha, mas está chegando ao fim. Você teria interesse na Disney? Eu pensei, eu meio que... Eu sou um tipo de pessoa Disney. E na semana seguinte eu estava no meio do caos de uma empresa sendo comprada e desmoronando. E Frank Wells, que tinha sido presidente da Warner, tinha tirado um tempo para escalar o Monte Everest e outras montanhas e acabamos sendo... Fomos trazidos pelos novos responsáveis financeiros. Eu era o diretor executivo, Frank era o diretor de operações e estávamos caminhando pela rua no primeiro dia. Eu não fazia ideia do que estava por vir. Eu já tinha ido à Disneylândia. Obviamente nós fazíamos filmes, fazíamos televisão, mas a Disney estava meio fora disso. Era mais uma empresa de parques temáticos. E eu me virei para o Frank e disse, acho que tomamos a decisão certa. E dava para sentir a cultura, dava para sentir a exuberância e o quanto eles nos aceitaram como pessoas novas. E nós não éramos exatamente o tipo de pessoa da Disney. Nós éramos tipo o pessoal de Hollywood. Eu era da Paramount, ele era da Warner Brothers. E a partir daí
foi pura motivação. E sabe, às vezes o óbvio é o caminho certo. E havia muito óbvio. Sim, fruto fácil. Bem, era algo extremamente fácil de alcançar. Conseguimos atrair pessoas tanto da Paramount quanto da Warner na área de entretenimento cinematográfico. No primeiro dia em que fui aos Imagineers, onde todo o desenvolvimento criativo dos parques era feito, eu me perdi e estava com o ex-diretor executivo. Eu estava com o ex-diretor executivo. Nós nem conseguimos encontrar, ele nem conseguiu encontrar a WDI. Era esse o nível dos parques. Exato, considerado convencional, sim. Certo. Finalmente encontramos, e de repente foi como ir a FAO Schwarz. Era a empolgação com tudo o que estava acontecendo e o que poderia acontecer, e tudo estava sendo ignorado lá. Eles criavam algo ótimo e ninguém nem os ouvia porque não tinham dinheiro. Então uma coisa levou a outra, e acho que a primeira coisa que aconteceu, que foi meio fortuita, é que os parques estavam subvalorizados. Eles eram tão baratos, eram tipo menos que ir ao cinema. E é um pouco comercial dizer isso, mas nós aumentamos o preço dos parques, ainda bem abaixo do valor deles. O que acabou sendo uma ideia muito boa. E isso criou uma cascata. Sim. Uma cascata de dinheiro. E isso criou a capacidade de investir nos parques, de investir nos filmes, de investir no mercado internacional. E não é interessante que isso aparentemente nunca tenha ocorrido a ninguém? Sabe, a ideia de que você estava subvalorizado no mercado. Sabe, o Walt morreu 18 anos depois. As pessoas que assumiram eram muito boas, mas eram basicamente do tipo voltado para o marketing. Eles não estavam ligados a Hollywood, não faziam parte da associação cinematográfica e não estavam ligados a Wall Street. E era como se vocês fossem uma família brilhante, mas que vive na floresta. Sim, exatamente. E até a família mais brilhante ou a pessoa mais brilhante precisa ter alguma conexão com o mundo exterior, e eles realmente não tinham. Eles estavam perdidos no negócio de cinema. Eles não sabiam como lidar com o vídeo doméstico, eles não sabiam se deveriam lançar a biblioteca. Obviamente, o digital ainda não tinha acontecido. E era tudo muito fácil. E nem o Frank, nem eu somos gênios. O Frank era, na verdade, mais gênio do que eu. Não era tão óbvio. E era incentivar um grupo de ótimas pessoas. E aqui estava a parte interessante. Já passei por muitas empresas e quando elas são compradas, todos presumem que quem já estava lá é um idiota. Eles fazem declarações sobre como vão tornar tudo ótimo e depois não fazem. Eles demitem todo mundo. Exatamente. Então, de repente, eles percebem que não tem ninguém trabalhando para eles. Bem, minha visão é que eles não eram todos idiotas, que eles eram, sabe, talvez houvesse 20 mil pessoas na empresa e agora são 150 mil, mas eles eram... E 20 mil pessoas, eu tinha certeza de que eram ótimas pessoas, só não tinham permissão. E de repente, encontrei muitas pessoas que eram excelentes, né, e elas simplesmente nunca tinham sido ouvidas. E isso incluía o desenvolvimento de novas ideias, tecnologia e engenharia para os parques. E nós não tínhamos propriedade intelectual naquela época. A Disney não fazia um filme que alguém quisesse ver há 18 anos. Então nós fomos atrás e a primeira coisa que fizemos foi conseguir Star Wars e Indiana Jones para fazer algo nos parques, para dar, Sim, como uma e depois plataforma. Michael Jackson. E tínhamos essas três coisas e então começamos a fazer filmes como A Pequena Sereia e assim por diante. E tudo fluiu a partir daí. Bem, é interessante. E sabe, é engraçado porque quando você estava dizendo que sua ideia de saber sobre a Disney e tudo mais, mas não ser realmente um cara da Disney, eu senti exatamente a mesma coisa. Quer dizer, eu já tinha ido a um parque temático da Disney e pensei, nossa, isso é bem feito, right? Tal, mas nunca me considerei um fã da Disney. Era impressionante o que tinha sido construído e como funcionava. E foi interessante porque a ideia... Eu nunca tinha trabalhado para ninguém antes, então foi algo interessante. Interessante fazer isso. Bem, o Frankie veio até mim e disse, e eu fui até ele e disse, precisamos ter a melhor pessoa em cada área. O Frankie era realmente um ótimo advogado, então isso estava resolvido e eu tinha feito muito trabalho criativo em filmes e televisão, mas não tínhamos finanças, então fomos buscar quem achávamos ser o melhor profissional da área no país. Não tínhamos a tecnologia, a teatralidade fásica, não sei como seu nome surgiu, mas acho que o Frank veio até mim
e disse, tem um cara que fez Broadway, fez iluminação, fez engenharia, ele está em East Hampton, ele é único. Ele inventou isso, inventou aquilo. E nos pareceu que poderíamos agitar as coisas, trazendo alguém de fora, especificamente Brent Ferrin, para vir e energizar, mesmo que eles já estivessem prontos para serem energizados, todo esse grupo. E, puxa, nós estávamos certos, e você também, porque logo depois que você chegou, você estava falando sobre fogos de artifício que não faziam uma explosão no chão. E estávamos tendo muitos problemas com os moradores locais ao redor da Disneylândia. E você falava sobre elevadores que podiam cair mais rápido do que 32 pés por segundo ao quadrado e todas essas coisas que eu ouvi na faculdade, no ensino médio, e nunca dei atenção e não entendia direito, de repente, eram aplicáveis ao que estávamos fazendo. E você apresentou ideias que eram tão estúpidas e tão certas. E algumas eram viáveis nós fizemos... como a atração da General Motors, e algumas nós nunca chegamos a fazer, e eles ainda estão tentando fazê-las agora. Eu não achei que o relógio que você estava desenvolvendo com Danny Hillis, que seria perpétuo por 25 mil anos, realmente afetaria a minha vida, mas algumas das outras coisas pareciam valer a pena. Isso simplesmente mudou os parques, e agora eles são mundiais. Estávamos desenvolvendo a Euro Disney, era a Disneyland Paris. Fizemos isso e só fizemos em algumas áreas. Fizemos isso nas finanças, em Wall Street, porque nem sabíamos o endereço de onde ficava o Goldman Sachs. Fizemos isso em filmes e televisão, trazendo pessoas de outros estúdios, e fizemos isso com você nos parques. A gestão dos parques não foi um problema, porque o Walt contratou todo esse pessoal militar e eles, tudo funcionava como sabe, West Point. Então não havia problema em administrar os parques, exceto que aquelas pessoas ótimas queriam uma passarela em vez de 8 pés de largura, com 28 pés de largura. Exatamente. Porque você poderia todo, mas ninguém tropeçaria. E essa direção levaria à mediocridade, que foi o que aconteceu, na verdade, no Walt Disney World. A Disneyland o Walt fez, e o Walt usava 2 chapéus. Ele era tanto o lado esquerdo quanto o direito do cérebro. Um chapéu era o prático, que era o grupo militar, e o outro chapéu era o criativo. Depois que ele morreu, o criativo desapareceu. E quando o irmão dele construiu o Walt Disney World, era a cidade do cimento. Não era bem paisagístico, não? Os bancos pareciam algo que veio de algum, sabe? Hoje seria a Amazon, e o que era mas indestrutível. Exatamente. Com certeza. As passarelas eram grandes demais. A criatividade foi sufocada. E nós trouxemos, não sei se foi o lado esquerdo ou o lado direito do cérebro. Qualquer parte do cérebro que seja criatividade e inovação, nós trouxemos para os parques que você estava liderando, e isso mudou não apenas a cultura dos parques, mas a cultura da empresa. Toda empresa precisa ser liderada de forma criativa, mas ao mesmo tempo precisa funcionar. Bem, e é um interesse que, na execução do Jack Welch, é ótimo ter a ideia, mas se você não consegue executar, não importa. Se você não consegue operar, não dá. Você tem que acertar tudo. E para mim foi muito divertido porque, como você disse, a Disney tinha um grande talento e o segredo era apenas extrair as ideias. Porque, sabe, eu sempre achei que as pessoas pensam que não há ideias boas o suficiente no mundo. O mundo está cheio de ótimas ideias. Como escolher a certa? Com qual seguir em frente? E é por isso que sempre gostei de trabalhar com você. As ideias eram desenvolvidas na Imagineering. Nosso trabalho é colocá-las diante de você. Vamos ver, existe um caso de negócio. Como fazer a coisa funcionar? Mas então, sabe, construir era a parte divertida. Sabe, fazer funcionar. E eu devo dizer, foi fascinante durante todo o tempo em que estive na Disney, quando as pessoas diziam, bem, o que você faz? Eu trabalho na Disney. Ah, Disney. Elas imediatamente começavam a contar uma história sobre sua família ou sua vida. E
Foi um grande privilégio estar em uma empresa que cria memórias positivas para a vida toda para as famílias. E é muito engraçado, porque tendo crescido como uma criança da cidade de Nova York, havia muito cinismo generalizado sobre a Disney e tudo isso. E você ouve, não é real. É claro que não é real. Se quer o real, fique em casa. Sabe, isto é... Bem, interessante. Esse era o pior mercado para Disney no mundo. Quando fui para Disney, nós éramos... Quando você dizia Disney em Nova York, era quase pejorativo, e meu objetivo, e eu sou da cidade de Nova York, e meu objetivo era tornar a Disney relevante em Nova York, porque se pudéssemos tornar a Disney relevante em Nova York, ela seria relevante no mundo todo. Exatamente. E fizemos isso de várias formas, incluindo um novo nível de gastronomia no Walt Disney World, um novo nível de atrações e um novo nível de filmes que agora não eram apenas filmes com classificação livre, mas alguns filmes que atrairiam também o público adulto. Bem, o primeiro filme foi Um Vagabundo na Beverly Hills, que foi imediatamente... Eu me lembro disso. Esse foi o nosso primeiro filme, o nosso primeiro programa de televisão foi As Supergatas. De repente as pessoas disseram, ei, eles não são idiotas. E quando finalmente chegamos a A Bela e a Fera na Broadway e depois A Ida de Elton John, mas quando chegamos ao Rei Leão e mudamos o teatro da Broadway através da criatividade e da direção de Julie Taymor, de repente Nova York se tornou o nosso principal mercado. Então passamos de um ninguém grande se importar negócio. para Sim. o que é. E tentamos o que acho que ainda estão tentando fazer em Paris. É ainda mais cínico em Paris do que em Nova York, mas aconteceu. Pois é. E isso foi fascinante observar essa transformação. A Rua 42, sabe? Quer dizer, a Rua 42 agora é um lugar tão diferente de quando éramos crianças. Digo, você arriscava a própria vida ao caminhar pela Rua 42. Bem, quando eu cresci, a Rua 42 era Bem, havia duas coisas que você fazia em Nova York quando adolescente. Você ia a Tribeca para ver os travestis andando por lá com seus amigos. Agora a Tribeca é o lugar mais badalado de Nova York. Exatamente. E você ia para a Rua 42 pela Fascination. O fliperama chamado Fascination. Você ia ou para as sessões triplas na Rua 42, algumas das quais a maioria voltada para ação, mas algumas, conforme você envelhecia, você via que eram um pouco mais picantes. E para mim, eu me esqueci da Rua 42. Você mencionou a Rua 42. Eu tive pessoas tentando me envolver com a Rua 42 por muito tempo. Tive um jantar na Califórnia, onde Marian Haskell, que era a Salzburger, falou comigo sobre isso no jantar. Estava tudo pronto e eu ignorei. Tive Bob Stern, o arquiteto, falando sobre isso. Eu ignorei. Eu só... Oh, meu Deus. E então, um dia eu estava dirigindo. Saí de um Lincoln Town Car, estava descendo a Rua 42 e disse à minha esposa, sabe de uma coisa... Vamos entrar no New Amsterdam Theater, vamos só dar uma olhada. E nós meio que entramos à força, o que não foi tão difícil. E havia pássaros voando por toda parte e tinha mofo no chão. Um pouco como o que você estava me falando antes, sobre uma casa que não recebia cuidados há anos. E havia fezes de pássaros por toda parte. Mas dava para ver, porque não era um dia chuvoso, dava para ver as molduras e os assentos estavam todos se desfazendo. E eu liguei para o Frank e disse, Frank, eu acho duas coisas. É o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, de novo. Eu acho que isso vai ser fantástico. Nós estamos pensando em fazer o Rei Leão em Nova York. O que você acha? Acho que deveríamos fazer isso. E então, na próxima vez que ele veio, paramos na Rua 42, paramos ao lado do New Amsterdam. Ele foi abordado 2 vezes por prostitutas. Havia uma livraria adulta com cabines de exibição. Livraria com cabines de exibição. E ele disse, bem, você acha que devemos nos mudar? Então, concordamos em fazer, e eu estava falando com o prefeito de Nova York, Giuliani, porque pensamos que, sabe, o lado direito e o esquerdo do cérebro começaram a trabalhar nos negócios. E eu pensei, bem, se revolucionarmos a Rua 42, eles nos darão o teatro, eles nos darão dinheiro. Sabe, eu achei que seria um bom negócio. Sim, o modo de negociar entrou em ação, o que resultou em ser um bom negócio. Mas eu disse que, antes de assinarmos o papel, encontrei o Giuliani e perguntei, sabe, como vai se livrar das prostitutas, mas como vai se livrar dos cinemas adultos? E ele disse, bem, eles vão desaparecer. E eu disse, bem, não sei, a União Americana pelas Liberdades Civis não pode simplesmente dizer a uma loja de pornografia que ela tem que se mudar. Ele disse, eles vão desaparecer. Eu disse, senhor,
Prefeito, com todo o respeito, ele me interrompeu e disse, olhe nos meus olhos. Ele disse, olhe nos meus olhos. Eu disse, sério? Eu disse, está bem, eles vão desaparecer, com a voz mais assustadora que já ouvi. E eu liguei para o Frank e disse, vamos fazer isso. Sim. E então, e depois, nós não achávamos que isso iria revolucionar a Rua 42. Eu só queria um teatro, estava cansado de pagar aos Schuberts e aos Schneidermeyers todo esse dinheiro. Pois é. E eu realmente acreditava que o Rei Leão seria para sempre. E eu queria um teatro para ele. E, nós poderíamos conseguir um bom negócio e este ótimo teatro seria reformado. Embora os assentos sejam pequenos demais e seus joelhos fiquem no peito, e nós tivemos que, por causa da sociedade histórica, nós tivemos que mantê-los assim, mas 1.802 assentos, valeu a pena. Bem, e o resto é história, como dizem. Sabe, todos aqueles teatros agora na Rua 42, o Victory Theatre, que é um teatro infantil do outro lado da rua, né? Tudo ótimo. É notável como todo aquele bairro se transformou. Mas foi realmente transformado sim, por não há. o rei, por o Rei Leão. Qualquer um que pense que pode fazer algo apenas projetando, deixando limpo e fazendo isso, você precisa daquela última peça, que é o máximo, que é o Hamilton de hoje. É o Rei Leão. É algo que não importa quantas lojas de pornografia e prostitutas existam, eles têm que entrar para ver o Rei Leão. Eventualmente, o Rei Leão os leões, Mufasa, vão acabar com as lojas de pornografia. Eu gosto disso. Então, algo que compartilhamos é que qualquer sucesso que alcançamos baseou-se na capacidade de atrair e reter grandes talentos, certo? Quero dizer, é isso. Não importa o que você faça, se você não tem uma boa história, se não tem boas pessoas para contar essa história e tudo mais. Como você vê o talento? Como você encarou isso como um facilitador em sua vida e carreira? Bem, eu tenho uma visão distorcida sobre grandes talentos. Já me acusaram de ficar esperando do lado de fora da clínica Bedford, em Palm Springs, para que Bette Midler e Nick Nolte saíssem, e assim eu pudesse contratá-los por um preço menor, para que pudessem fazer um vagabundo na alta roda. E essa sempre foi uma piada, de que eu defendo muito encontrar talentos que sejam reais, mas por algum motivo você consegue encontrá-los em um momento da vida em que eles estão realmente famintos. Isso acontece ou bem no início ou em algum momento mais tarde. Eu acredito muito em desenvolver talentos. Estou no processo, se tudo der certo, de comprar um time de futebol inglês. E o que estou analisando é o que tem a melhor academia de desenvolvimento. Eles começam aos 8 anos hospedados em famílias nessa cidade e este é o principal time na formação de jovens talentos. E o time é o oposto de, por exemplo, um time como o Manchester United, que compra por um preço enorme talentos da Espanha, da Argentina e assim por diante. Eu acredito em desenvolver seus próprios novos talentos e isso me serviu bem na área de cinema e na área de televisão. Tivemos uma política, tanto na Paramount quanto depois na Disney, de fazer tantos filmes quanto todos os outros, mas fazê-los com ideias fortes, com talentos emergentes até certo ponto. É claro que ocasionalmente também usávamos talentos conhecidos em projetos nossos que eles estavam desesperados para fazer. A Warner Brothers tinha o ponto de vista oposto. Eles levavam o cachorro da Barbra Streisand para o Havaí se ela sentisse falta dele. E a verdade é que entre nós e a Warner Brothers, éramos ambos o primeiro e o segundo lugar. Ambas as estratégias funcionaram. A Warner Bros., mas nós éramos os primeiros financeiramente. A Warner Brothers funcionou muito bem. Eles conseguiam os maiores e melhores talentos para fazer filmes. Nós conseguíamos os maiores, os mais novos e mais interessantes talentos. E ambos foram bem-sucedidos em diferentes níveis. Então, para mim, é uma combinação de escolher o talento certo na hora certa. Por exemplo, você estava pronto para tentar trabalhar para uma empresa. Você nunca tinha trabalhado para outra empresa. Você trabalhava por conta própria. Você sempre teve que se preocupar com o seu próprio, pagar a sua própria equipe. Tudo que você fazia, você tinha que pagar por conta própria. Você tinha que sair e conquistar.
E eu percebi que você estava em um momento da carreira em que estava pronto para dizer, sabe de uma coisa, talvez eu tente essa outra coisa, onde não preciso me preocupar se alguém viaja de primeira classe ou de classe econômica. Não preciso me preocupar em ver as despesas de alguém o tempo todo, achando que estão se aproveitando de mim. Não preciso ir atrás de alguém que faça, sabe, porque eu não tenho condições de pagar. Agora vou para uma empresa. E eu disse ao Frank na época, lembro-me claramente, este é o momento certo para esse cara. Sabe, 10 anos atrás, não. Porque 10 anos atrás ele queria fazer por conta própria. E, obviamente, 10 anos depois você está fazendo por conta própria. Mas Quem você diria, agora construiu... né? Sim, mas não, mas você construiu o seu profissionalismo. Você veio para a Disney, você teve sucesso na Disney, você conhecia todo mundo no governo. E então, quando você segue por conta própria, você tem uma plataforma melhor do que teria antes. Aí eu sabia, talvez instintivamente, não posso dizer que escrevi num papel que este era o momento certo para o brand, o Ferran e a Disney. O seu talento não é diferente hoje ou antes da Disney, mas provavelmente não o teríamos atraído antes, 10 anos antes. E agora, sabe, porque iria para a Disney ou qualquer empresa assim, não vale a pena. Você só seria um cliente. Você não vai trabalhar para eles. E valoriza os seus instintos, porque foi muito divertido. E foi interessante, porque existe esse processo de quando você teve sua própria empresa a vida toda, vender sua empresa. É um sentimento meio estranho. E você passa por muito... Bem, será que isso, sabe, é a coisa certa? Não foi agonizante, foi apenas bem interessante. É, sabe, o lado esquerdo e o direito do cérebro. Sabe, um lado seu diz, bem, este é um conjunto interessante de desafios. É uma nova plataforma? Acho que suas palavras foram, posso te dar uma caixa de areia maior? Sabe, isso foi interessante. E o outro lado diz, sim, isso, mas então você pensa, bem, o quão ruim poderia ser, sabe, certo? Se não der certo, você pode sair. Então, para mim, antes de tudo, foi uma ótima experiência e também foi em um momento interessante no mundo, porque várias coisas na tecnologia estavam começando a acontecer, o que significava que, se você prestasse atenção, você poderia... parecer mais inteligente do que você era, certo? Então... Bem, só a revolução do 3D, você estava muito à frente de todos, me deixando louco com o 3D, e você queria gastar o que fizemos, todo esse dinheiro desenvolvendo a câmera, e eu ficava pensando, bem, sabe, isso dá enjoo, o 3D vai realmente funcionar? E seu trabalho no 3D levou a Disney a liderar o conteúdo em 3D. Se nos tornamos a câmera 3D definitiva ou não, era menos importante do que ter consciência de que essa era uma tecnologia diferente da dos anos 50, da dos anos 50. E isso foi totalmente impulsionado por você. Bem, você é muito gentil, mas novamente, eu fui apenas parte disso. Mas a coisa que foi interessante para mim foi... Não, você não foi apenas parte disso, porque nós tínhamos essas reuniões onde você nos dava palestras sobre o que estava por vir, seja a internet, sobre a qual você falava antes de Al Gore, ou seja, a tecnologia 3D, ou seja, fogos de artifício silenciosos, ou seja, cinema digital. Áudio enorme, melhorias que agora estão sendo usadas ao redor do mundo e particularmente em nossos parques. Não é que nós fizemos tudo, é que nós tínhamos que pensar sobre isso. As pessoas, os executivos, não leem revistas técnicas. Geralmente eles não leem. Então a única forma de saberem é depois do acontecido, e aí é tarde demais. Ou alguém que os enlouquece e que lê revistas técnicas. Certo, então exatamente. Isso foi muito útil Bem, também foi divertido porque eu pude trabalhar no mundo criativo e no mundo técnico e, sabe, no mundo operacional de como fazemos as coisas funcionarem. E é muito divertido traduzir entre esses grupos porque, claro, eu lembro que uma vez estava em uma conversa com um executivo de estúdio e o Andy Grove, e ambos falavam sobre arquitetura e continuaram por meia hora sobre várias coisas. E eles estavam falando sobre dois assuntos completamente diferentes. O Andy falava sobre arquitetura de máquinas e técnica, e essa outra pessoa falava sobre a arquitetura de prédios e arquitetos. E eles estavam se divertindo muito, mas, na verdade, tendo duas conversas separadas, e eu sempre achei que é divertido poder traduzir entre as duas.
também foi empolgante na Disney, porque você me deu liberdade para brincar com essas coisas. E então nós, quero dizer, sabe, construímos o que hoje se tornou o PlayStation antes mesmo de ele existir. Fizemos a entrega direta de música para casa antes do iTunes. E como você diz, algumas falharam, algumas funcionaram. Nós tínhamos o Well Captain Theatre fazendo cinema digital 10 anos antes de alguém mencionar a palavra cinema digital. Mas isso não o frustrava? Eu sempre senti que você ficava frustrado por lidar com trogloditas, como eu e outros, que pensavam duas coisas. Primeiro, isso não é real. Segundo, se for, não vai acontecer durante a minha vida. E terceiro, se formos desenvolver isso, vai nos levar à falência. Sim, bem. E você está sempre contra os descrentes ou crentes, mas pessoas que não querem, sabe, a pesquisa pura é tão cara e você não sabe aonde ela vai levar, que apenas as empresas farmacêuticas, que parecem cobrar uma quantia enorme de dinheiro depois, podem pagar por isso. Bem, quer dizer, é frustrante? É com um frustrante com F minúsculo, querendo dizer que faz parte... Você não queria ir para casa à noite e dizer, eu vou matar esses caras estão me deixando louco. É parte do jogo, mas para mim sempre vi como uma falha minha se não consigo convencer alguém de que esta é uma ótima ideia, ou seja, não estou contando uma história convincente o suficiente ou defendendo bem o meu ponto, então... Bem, sabe, você fazia uma visita aberta e havia 40 ideias lá e era tipo, meu Deus, qual delas vamos fazer? Lembro-me de uma vez que você estava desenvolvendo uma luz que poderia ficar no... Piratas do Caribe, ou uma das nossas atrações na Disneylândia, que parecia uma vela e agia como uma vela, mas não era uma vela. Certo. E isso foi algo muito fácil de financiar e funcionou e foi para os parques, né? E resolveu o código de incêndio para que não precisássemos mais ter fogo. E essas luzes que agora estão disponíveis na, não sei, General Electric ou quem quer que seja, desenvolvidas por você, estão em um você viu lustre isso? Tudo acaba se tenho, encaixando. e parecem velas. Então, algo que você nos mostrou em um evento acaba no meu lustre 10 anos depois por, não sei, $4 a luz ou algo assim, ridículo. Então, essa pesquisa pura acaba chegando a algum lugar. Bem, foi interessante porque eu me lembro de quando essa coisa toda, sabe, essa coisinha chamada internet estava surgindo lá por 1998, sabe? A ideia de que isso era relevante para a indústria do entretenimento, nenhum executivo de estúdio acreditava, porque o que era aquilo? E eu me lembro de ter comprado os primeiros computadores para cada executivo da Disney e mandado entregar em seus escritórios, seguido de Fran, o que é essa coisa que acabou de chegar, que eu estou... Porque na época, um terminal de sistemas de informação gerencial, sabe, que só o diretor financeiro tinha, era o limite daquilo. E é muito interessante, porque quando você se pega pensando em algumas dessas ideias, antes de muitas pessoas na sua indústria terem pensado nelas, e você entende o porquê disso ser importante, você constrói na sua mente, estando certo ou errado, uma lógica que diz, é por isso que isso vai acontecer. Assim como você tem a ideia sobre o teatro, sabe, e a propriedade. De repente a ficha cai e você percebe, tenho que fazer isso. E é isso que acontece com essas coisas de tecnologia. Mas o que costuma ser frustrante é quanto tempo leva para que elas aconteçam. Quer dizer, a banda larga era tão óbvia quando trabalhávamos, mas é difícil imaginar como todo o setor de telecomunicações e telefonia não levou isso a sério, de uma forma pela qual agora estão pagando um preço bem alto em muitos casos. Acho interessante que de uma das razões pelas quais acho que você veio para a Disney é a ideia de marca e marca terem se unido. E alguém tem que criar a coisa inicial que forma a marca. Então o Walt criou isso. A Disney estava lá e bem criada, e o Google criou com a busca, e a Microsoft criou com o Windows e assim por diante. Mas depois que você tem a marca, se você conseguir que uma marca Ferran se junte à marca, você faz todo tipo de coisa que a faz crescer em produtos auxiliares. Eu adquiri uma empresa
chamada Topps, que é a empresa americana de figurinhas de beisebol, e começou como uma empresa de figurinhas de beisebol e chiclete. E existe uma resposta emocional tão grande aqui nos Estados Unidos, principalmente entre os homens, que a primeira coisa que me dizem é: minha mãe jogou fora meus cards. Eles ficavam debaixo da minha cama. Eu poderia ter financiado toda a minha faculdade. Exatamente. Mas existe um vínculo emocional com a diversão e o esporte, assim como existe um vínculo emocional com a Disney e a família, como existe um vínculo emocional com a Coca e a sede, não com a Coca e o entretenimento. Eles cometeram esse erro. Então, agora eu peguei essa marca, a marca Topps, e tentei fazer em uma escala muito menor, porque é uma marca muito menor e não mundial. Bem, agora ela é mundial. Infelizmente eu não tenho a marca Ferrand, mas tento pensar no que posso fazer com essa marca para torná-la relevante para pessoas um pouco mais jovens do que eu. E estamos fazendo isso no digital e agora as pessoas, as crianças podem colecionar cards no celular, podem trocar pelo celular, podem existir 3 versos para cada card, não apenas um. Então um verso é um videoclipe, um verso é o histórico, né? Um verso é, sabe, qualquer coisa. E o todo ainda não é tão grande quanto o papelão, que um dia vai desaparecer, mas a coisa chamada internet, o iPhone e o Android, eu preciso de uma marca Ferrand. Então não é só saber o que você precisa, é não errar ao contratar a pessoa que era o que você achava que precisava, mas que não alcançou o objetivo. E eu já fiz isso muitas vezes. Não é que você contratou, o problema é este. Alguém que é péssimo é óbvio, e alguém que é fantástico é óbvio, e todos os outros estão no meio. E isso é um desastre. Você se livra dos péssimos, você promove e valoriza os ótimos, e você aceita os medíocres. Isso são todas as empresas. E o medíocre te destrói. E você não lida com o medíocre porque é problema de amanhã e outra pessoa vai lidar com isso. Então, reconhecer sua necessidade e encontrar o par ideal para ela não é tão fácil. Especialmente porque é um alvo móvel sabe, conforme sua empresa cresce, você tem necessidades diferentes. E o que te fez pensar em adquirir a Topps? Porque não me parece algo que você acorda uma manhã e diz, ou será que é? Como isso aconteceu? Eu não tinha interesse na Topps, eu não sabia nada sobre ela. Lembro-me de ter muitos colecionadores, então acho que provavelmente comprei 3 coisas na minha vida. Eu odiava aquele chiclete, era duro e quebrava os dentes e tudo mais. Cara, quando saí da Disney, levei comigo uma pessoa de 23 anos que ia para a Harvard Business School. Eu o convenci de que talvez trabalhar comigo fosse tão bom quanto estar na Harvard. Exatamente, é isso. E ele agora tem 33 anos e está indo muito bem. Mas ele entrou no meu escritório uns 2 anos depois, aos 25, e disse: li no The Wall Street Journal, que tem essa empresa, a Topps, que está sendo disputada, assim como a Disney estava sendo disputada. E eu disse, meu Deus, o que eu quero com uma empresa de figurinhas de beisebol? Então fui para casa, pensei sobre isso e achei o nome Topps legal. Dei o nome de Topps ao meu cachorro. E eu disse, bem, porque não ligamos para eles e dizemos que estamos por perto. Levou 1 ano, nós fomos o Cavaleiro Branco e fizemos uma oferta. Nunca a aumentamos naquele ano e tínhamos que conseguir 50,1% dos votos do público. No dia em que a votação ocorreu, tínhamos 40%. E alguém com quem estudei na escola, na rua 78, em Manhattan, que eu não via desde a 8ª série, tinha 11%, e ele me ligou e disse, ei, é o fulano, lembra? E eu disse, sim, o que você está fazendo? Ele disse, bem, eu tenho 11% da empresa e não vou votar em você porque ninguém nunca falou comigo. Eu disse, bem, eu não, como eu ia saber? Então eu o convenci. E nós somos donos da empresa. Então foi. E foi um pouco como o New Amsterdam Theatre. Foi uma oportunidade acidental que eu... E um que não é óbvio? Completamente nada óbvio. E a minha família achou que eu estava louco, mas a verdade é que isso me levou a realmente entender o futebol internacional, porque nós não fazemos apenas beisebol, mas fazemos a Premier League, a Bundesliga, a Champions League e o cricket indiano.
e através do meu conhecimento da Premier League, que é a maior que a NFL, talvez eu vá comprar essa classe de ativos, o que é divertido se você tem 9 netos e 3 filhos, e isso também pode valer muito dinheiro. Mas a grande parte da vida, na minha opinião, é reconhecer uma boa ideia e fazer algo a respeito. Cada filme que fizemos, que foi um sucesso, alguém nos processava dizendo, essa foi minha ideia, eu pensei nisso. Todo mundo que conheço diz, você fez Gente como a Gente. Eu sempre pensei nisso. Eu ia comprar aquele livro. A resposta é, bem, por que você não comprou? O segredo é, você sabe, você chega e eu vou te dizer, você chegou com, eu diria, centenas de ideias. Tenho certeza de que 20 delas eu descartei e agora são, sabe, o Waze, ou são, sabe, o Google Maps, ou são algo que obviamente funcionou. Mas você tem que ter algum tipo de percepção. Milhares de ideias, é como um cardápio chinês e você diz, puxa, acho que quero aquele dim sum, parece bom. E acho que é assim que você escolhe ideias. E se você escolhe uma ideia que parece boa porque é parecida com a última coisa que viu, vai fracassar. Você tem que se forçar. Você tem que ser muito curioso sobre o novo. Isso, porque ninguém quer mais do mesmo. E em termos de carreira é a mesma coisa. Como saber quando é hora de seguir em frente é uma pergunta difícil. Como você sabe o que fazer na sua carreira? Eu quero dizer, eu era estudante de medicina. Eu ia para a faculdade de medicina. Eu não gostava de sangue. Então, fiz química orgânica na Colômbia e pensei, isso não é para mim. E como eu já tinha pago, mudei para um curso de literatura inglesa porque eu tive que pagar pela Colômbia. Então eu pensei, isso é interessante. Sabe, eu acho que, a menos que você seja um gênio e toque violino aos 3 anos, provavelmente deveria cursar uma faculdade de artes liberais, deixar as coisas acontecerem ao seu redor e ver o que é divertido, se você tiver a oportunidade econômica para isso. Sim. Bem, sabe, esse é um ponto interessante, porque eu nunca tive um plano para a vida ou para a carreira. Eu sempre fiz as coisas porque algo surgia e parecia divertido. E eu acho que, sabe, as pessoas frequentemente me perguntam, bem, seja a própria pessoa, como faço para fazer o que você faz, ou sejam os pais, puxa, minha filha ou meu filho tem interesse em seguir nessa direção. O que eles, sabe, fazem para conseguir. E, sabe, meu primeiro instinto é dizer, não faço a menor ideia. Digo, sabe, eu não tinha um plano aqui, mas pensando bem, a sensação é, entenda o mundo, como ele funciona e o que há de excepcional nele. Desenvolva, na falta de uma palavra melhor, um senso de gosto e um senso do que é bom e do que é ruim, para que você tenha um olhar crítico em relação a... Mas a verdadeira questão é apenas tornar-se bom em qualquer coisa. Se você se tornar realmente bom em algo pelo qual é apaixonado, e se não for apaixonado por isso, você nunca será excelente nisso. Isso meio que se resolve sozinho. Digo, você sabe, você apenas segue a direção de, sabe, porque não importa em que negócio você esteja, se você for muito bom em quase qualquer coisa, eles podem te usar, certo? Bem, é por isso que defendo tanto as artes liberais, porque enquanto você cresce, você conhece muitas coisas que podem te interessar. Meu filho queria cursar cinema. Criado na Costa Oeste, ele queria fazer faculdade de cinema. Então, como pai, descobri como faria para ele entrar. Então, houve um evento para a inauguração da Star Tours na Disneyland e estávamos jantando com George Lucas e tudo mais. E George Lucas é da escola de cinema da USC, certo? Então eu digo ao meu filho, ele tem 17 anos e está no ensino médio, esteja na Disneyland às 11 da manhã no Coke Corner. Pai, só esteja lá. Exatamente. Breck, esteja lá. E eu estarei sentado ali com George Lucas. Vamos te colocar na USC. Então, por volta das 10, depois do jantar, eu digo ao George, vamos, sabe, você faz qualquer coisa pelos seus filhos. Digo, isso é nojento, mas você faz qualquer coisa. Disse, George, vamos caminhar pelo parque e tudo mais. Acabo no Coke Corner às 11. Que coincidência. Aqui. Então ele se senta. Estamos conversando.
Eu disse, Jorge, sabe, o Breck aqui quer entrar na faculdade de cinema da USC. E o Jorge diz, eu quase caí da mesa, da cadeira. Essa é uma ideia estúpida. Exatamente. Eu disse, o quê? Ele disse, não. Sabe de uma coisa? Aprender a fazer um filme é como aprender a dirigir. Qualquer um pode fazer um filme. O segredo é para onde você vai. Vá para uma faculdade de artes liberais, aprenda sobre o mundo e depois conversamos sobre a pós-graduação. E é claro, se eu tivesse dito isso ao meu filho, ele teria ignorado. Aí ele foi para uma faculdade de artes liberais no leste, fez um curso de 4 anos, adorou e depois acabou na escola de cinema. Essa ideia de que, a menos que você seja, sabe, como eu estava dizendo antes, a menos que você seja, sabe, um prodígio em uma certa área em que você simplesmente, você é um artista ou um violinista ou algo assim, essa educação geral em artes, onde você estuda filosofia, religião e história, e matemática e engenharia, seja o que for, então algo vai te atrair. Sim, e você descobre diferentes tipos de modelos a seguir e conhece pessoas com quem existe uma sintonia entre o que elas disseram ou fizeram e o que você acha muito legal e você não consegue isso a menos que seja exposto a elas. Eu vejo o nosso trabalho como pais da Kira como expô-la ao máximo do mundo que pudermos e esperamos que as coisas boas do mundo, ela vai descobrir as coisas menos boas por conta própria, mas, sabe, acabamos de voltar da China, vamos para Londres em uma semana e, sabe, seja isso ou dirigir pelo deserto ou ela vir comigo trabalhar no fim de semana e mexermos no caminhão dela ou fazermos outras coisas assim, sabe, eu sinto que o nosso papel como pais é mostrar as opções e então eles escolhem que direção seguir. Sim, é muito útil se você tem pais e não vive com, sabe, 8 crianças em um lugar indesejável sem um pai presente. Então, exatamente. Sabe, você tem que começar desse jeito, com algum tipo de estabilidade na família, porque as crianças não têm chance, raramente têm chance, se tiverem que lutar para sobreviver durante a adolescência. Você está no modo de sobrevivência, mas ao mesmo tempo, sabe, isso me preocupa que nós não... Se você parar alguém na rua e disser, cite um cientista, sabe, eles dirão Einstein, e você dirá, e um cientista vivo, e eles ficarão com aquele olhar de perdido, sabe, Carl Sagan. Sabe, é como se dissessem, sabe, nós não temos modelos na ciência, não temos modelos na engenharia, não temos modelos nessas outras áreas. E a não ser, espere, a não ser que você considere Mark Zuckerberg ou Bill Gates ou qualquer um, Andy Grove ou qualquer uma dessas pessoas, porque eles realmente são... Há cientistas de certa forma, sim? Sem dúvida. Mas, para mim, a questão é que essas são pessoas velhas na perspectiva das crianças de hoje. E modelos são tão importantes, seja na família, sabe? Uma mãe e um pai. O que é, como você aponta, o motivo pelo qual, quando as pessoas não têm essa estabilidade, torna-se mais difícil. Não é insuperável, mas é mais difícil. Mas eu acho que, sabe, o desafio de encontrar nosso caminho na vida para a maioria das pessoas é muito influenciado por um pequeno grupo de pessoas que você conhece, ouve falar ou aprende sobre e que você simplesmente quer ser como elas, né? Seja uma criança querendo ser bombeiro ou, sabe, algo assim. E essa questão de como desenvolvemos modelos a seguir e os apresentamos às crianças, quero dizer, agora, para muitas crianças nos centros urbanos, é o traficante local, sabe? Esse é o modelo a seguir. Eles estão no carro de luxo e eles são, sabe, isso. São artistas da indústria musical e afins, o que é ótimo. Mas a realidade é que eu acho, você olha para os programas que começam a levar coisas como robótica ou outras áreas para essas escolas e as crianças prosperam com isso. A maioria delas nunca tem esse contato ou sequer sabe que esses mundos existem. E então, me parece que essa noção de, como você fala sobre os benefícios na faculdade, de ter uma formação em artes liberais e tudo mais,
Na verdade, começa quando as crianças chegam a este mundo, é como expomos o maior número possível a tantas influências diferentes de cultura, sociedade, tecnologia e história, para que eles possam encontrar as coisas pelas quais se entusiasmam. Curiosamente, as crianças pequenas se interessam muito por brinquedos que fazem coisas científicas, pequenos aviões, caminhões, carros, caminhões de bombeiro, e eles meio que já nascem para serem cientistas. E então algo acontece não sei, tipo, na quinta série ou algo assim, eles meio que se afastam dessas coisas que acham infantis e agora se interessam por outras. Parece-me que para a América ganhar mais cientistas e mais respeito por eles, é preciso que quando chegarem aos 8 ou 9 anos continuem nesse caminho. A propósito, as feiras de ciências que vejo com meus netos, meus filhos e assim por diante, são fantásticas. Então, é um pouco como, no esporte, sabe? Muitas crianças jogam futebol da ISO por causa do meu interesse em esportes e tudo mais, e então, quando chegam ao início da adolescência, né, elas deixam isso de lado pelo futebol americano, beisebol e basquete, porque é onde estão todas as crianças populares. Os garotos populares deixaram o futebol. Nos Estados Unidos, não na Alemanha ou em qualquer outro lugar. Então, talvez na ciência, tenhamos que torná-la um pouco mais legal do que apenas participar da peça. Eu acho que você tem toda a razão. Acho que também é um problema. Você olha para o nosso sistema educacional e assim como você estava falando daquela curva de sino nas empresas, onde você tem os excepcionalmente talentosos, você tem contratamos qualquer um que, sabe, andasse quando estávamos ocupados e assim por diante, e então você tem o meio. Nosso sistema educacional ensina para a média, mas é claro, onde você provavelmente mais precisa é nas duas pontas da curva de sino. As crianças que não estão acompanhando, como podemos deixá-las empolgadas e interessadas em aprender? E as crianças excepcionais que têm a capacidade de se destacar, como fazemos isso? Mas nós focamos no oposto. E eu acho que é muito interessante. Vivemos em uma sociedade que apoia a especialização em vez de generalistas, certo? Então, sabe, decida o que você vai ser quando você vai ser médico, vai ser advogado, vai ser engenheiro, vai ser cientista. E eu sempre achei isso interessante, está começando a ficar um pouco na moda agora, mas quando eu estava crescendo era, você tem que decidir, vai ser artista ou vai ser engenheiro, você não pode ser os dois. Isso é porque você veio de uma família de artistas? Exato. E sabe, você vai às escolas e a ideia é, bem, como existe o MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Não existe o MIFIT, sabe? O Instituto de Belas Artes e Tecnologia de Massachusetts. E embora existam escolas que funcionem bem em ambos, elas são raras. E então acho que parte da questão faz sentido separar essas coisas. Porque em um mundo onde há muito o que saber sobre qualquer uma delas, a ideia é, bem, você tem que decidir no que focar. Ou será que fazemos as pessoas focarem cedo demais? Acredito que seja o segundo caso. E acho que essa ideia de decidir o que você vai ser prejudica muitas pessoas. Olha, eu sou um grande, tirando neurocirurgiões, físicos nucleares e pessoas que precisam ser treinadas desde o embrião, eu acredito em generalistas. Eu gostaria de pegar alguém, eu contrataria alguém para trabalhar para mim que tenha uma vasta educação geral, e acampamentos de verão, e escolas de artes liberais, e tudo isso. E eles vêm trabalhar para mim. E se houver um especialista, uma área especial, em que eles tenham que ser ótimos, Broadway, filmes, parques temáticos, times esportivos, sabe, você pode aprender essas coisas. Você aprende isso, certo? Sabe? E você pode agregar valor dizendo, sabe de uma coisa? Li um livro no ensino médio sobre um garoto autista, mas que chutava muito bem uma bola de futebol. Em outras palavras, a única coisa da qual estou convencido sobre o computador, tenho certeza de que estou errado e você vai me dizer que estou, Para mim, o cérebro é muito mais interessante do que qualquer computador, por causa do lado emocional,
da retenção, da recordação e das sinapses que conectam as coisas. Tive uma experiência que me faz acreditar que um computador jamais conseguiria fazer isso. Fui transferido para a Califórnia. Era 1973. Meu filho de 3 anos, que agora tem 104, meu filho de 3 anos está nesta escolinha brincando no verão. E eu digo à minha esposa, aquela é a filha da Ellie Solomon. Ela diz, quem é Ellie Solomon? Eu disse, Ellie Solomon é uma menina que patinava no gelo com a minha irmã quando ela tinha 6 anos e eu tinha 13, e aquela é a filha dela. Agora isso é a 3.000 milhas de distância. Minha esposa diz, você está louco. Eu digo, aquela é a filha dela. E assim terminou. Houve uma reunião de pais uns 3 meses depois e novamente todas as crianças correndo e eu vi a garotinha. Eu disse à garotinha, onde está sua mamãe? Minha mamãe está ali. Eu fui até lá. Eu disse, você é a Ellie Sonneman? Ela disse, sim, agora sou Ellie Engelberg. Eu sou a Ellie Sonneman. Quem é você? Eu disse, eu sou Michael Eisner. Eu não te vejo desde 1951. Na minha mente, houve um reconhecimento genético de uma menina que era filha de alguém que eu conhecia quando tinha 3 anos de idade. Exatamente. E a razão de ainda estar na minha mente era que foi um momento importante na minha vida, quando minha irmã ia ser patinadora profissional e todos na família estavam lidando com isso. Agora, não tenho certeza se um computador algum dia Não, bem, com certeza. Quero dizer, veja, vivemos um momento em que todos estão preocupados com a singularidade, quando a inteligência das máquinas vai dominar o planeta e assim por diante, o que é ótimo e há pessoas atentas e preocupadas, mas ao mesmo tempo não fazemos ideia do que é a inteligência artificial ou como fazer isso. A inteligência artificial algum dia vai me dizer por que um cara que se divorcia e depois a segunda esposa é exatamente igual à primeira. Existe algum computador que me diria por que um homem ou uma mulher atravessando a rua vê alguém do outro lado e tem uma reação emocional, sexual ou o que quer que seja imediata? Como é que um computador vai reconhecer que um filho olha para uma mulher porque ela é a imagem da mãe dele, ou não é a imagem da mãe dele, porque ele teve essas coisas emocionais e psicológicas? Tenho certeza de que você vai me dizer que tudo isso vai acontecer e que é para relaxar. Sabe, você não precisa, o computador vai te dizer, não olhe para a pessoa do outro lado da rua, porque você vai ter a ideia errada sobre ela. Bem, sabe, a divisão em mim que é interessante é que não vejo evidências no momento de que tenhamos algo além de algumas percepções iniciais sobre como o cérebro realmente funciona. Aprendemos mais sobre isso a cada ano e, como na maioria das coisas, entre aspas, está logo ali quando tivermos uma máquina que fará isso. E as racionalizações são, bem, agora podemos colocar em um chip o mesmo número de portas que há de neurônios no cérebro e em breve seremos capazes de colocar 10 vezes esse número. E, sabe, lembro-me de quando, em 1970, estava no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, as pessoas faziam as primeiras pesquisas de visão, onde pegavam numa câmera de televisão, tiravam uma foto de algo, digitalizavam, enchiam a memória do computador e a nossa sensação era de que a visão por máquina estava mesmo ao virar da esquina. Bem, aqui estamos nós, 40 anos depois, e a visão computacional está melhorando. Você dirige carros que seguiam sozinhos pela estrada com visão computacional e uma série de outras coisas, mas eles ainda se confundem e ainda têm problemas. E isso quando um grande grupo de pessoas tem focado por muito tempo em um problema bem específico. Então, não temos nenhuma descoberta real que nos permita dizer, aqui está aqui a arquitetura que podemos projetar para uma máquina que emulará o cérebro. Agora, isso é o relaxe. Você tem toda a razão, não tem segredo. O outro lado disso é que, no momento em que tivermos essa percepção, ou seja, alguém realmente entender como isso funciona, teremos o hardware e a capacidade técnica para construir isso na mesma escala do cérebro humano. E você fica meio que dividido entre esses dois mundos. Tipo, será que falta uma peça-chave, uma percepção que permita entender como os cérebros vivos funcionam?
Porque no momento não conseguimos fazer um computador fazer o que um mosquito faz. Digo, um mosquito tem uns 3 neurônios ali, então mas ele tem um pequeno número de neurônios. Ele consegue evitar ser esmagado, consegue te picar e transmitir o Zika, consegue fazer, sabe, um monte de coisas. O Zika, como organismo, parece estar se saindo muito bem em prosperar, se propagar e fazer tudo isso. E essa noção de inteligência e de como sistemas inteligentes funcionam, nós simplesmente não sabemos como construir algo tão bom quanto um mosquito. E a palavra inteligência te leva na direção errada, porque não é só inteligência, é a sutileza do cérebro, e tenho certezas de que vai acontecer, mas se alguém me dissesse, descreva Brian Ferren com base no currículo dele, é ridículo. Seu currículo não tem nada a ver com Brian Ferren, não tem nada a ver com seus desejos artísticos, seus desejos fotográficos, seus desejos de propagação. Se alguém tentasse descrever você, ou qualquer pessoa com base em 1000 coisas que você realizou, suas escolas, seus pais, eles não chegariam nem perto da realidade. Bem, exatamente. E o fato é, sabe, o que é criatividade? Então, em um nível... Supercomputadores agora vão dar trabalho aos melhores jogadores de xadrez do mundo e muitas vezes vencer, porque são capazes de fazer cálculos massivos em escala e prever coisas muitas vezes no futuro. E eles tiram a emoção disso, não é? Exatamente. Não é um processo emocional. Ao mesmo tempo, se você observar 2 jogadores de xadrez, a emoção é uma parte enorme disso. E, será que um consegue desestabilizar o outro? Então, e por aí vai. Será que um computador vai conseguir escolher o seu parceiro daqui a 100 anos? Isso não vai resultar em divórcio? Bem, algumas pessoas afirmam, tem uma moça que trabalha para mim que conheceu alguém por um desses serviços e, na verdade, está dando muito certo. Eu estou no conselho da IAC do Barry Diller, que é dona do Match.com e do Tinder e de todos esses. Tornou-se parte da sociedade, não é estranho namorar online. Eu já fui a casamentos de amigos dos meus filhos, eles se conheceram online. Conheceram-se no Match ou J-Date ou uma dessas coisas? Sim, eu só estou dizendo que eu tenho filhos e netos. Eu tenho um que é completamente curioso, que tudo o que passa no carro, é isso, é uma planta, é uma vaca. Eu tenho outros que deitam no banco de trás. E você poderia dizer, exatamente. Viu aquela espaçonave que acabou de pousar? Sim, me conte sobre ela. Sim, exatamente. Não, e o que os computadores não têm é curiosidade. O que eles não têm é instinto. O que eles não têm é isso. E nós não... Bem, era onde eu queria chegar. Então, isso vai acontecer quando um computador terá instinto? Bem, um argumento diz que se você pudesse definir o que é ter instinto, você poderia programar algo para emular isso. O outro diz, bem, esqueça isso completamente. Se você pudesse apenas entender o processo pelo qual o cérebro funciona e construir isso, e então ele teria que crescer, certo? Então, o computador teria que passar por uma série de experiências, assim como você, ou crescer para se programar e ser capaz de fazer isso. E, sabe, existe uma abordagem fundamentalista que diz que se você entender o processo básico, é um pouco como se você entendesse os ingredientes básicos da vida. Será que poderia colocá-los em um tubo de ensaio e dar um choque? E então, sabe, os aminoácidos se formariam e tudo mais. Bem, e nós temos percepções sobre isso. Então, vou te dar um exemplo. Você está dizendo que o computador vai fazer isso. Um cara chamado Franklin Leonards criou uma coisa chamada The Blacklist, que reunia todos os roteiros não produzidos, colocando-os em uma lista, e eu o entrevistei recentemente. E 4 dos últimos 6 prêmios da Academia vieram dessa lista. Argo, O Jogo da Imitação, Quem Quer Ser um Milionário, e por aí vai. Então eu disse, vamos olhar a lista. Peguei a lista deste ano e analisei os 10 primeiros e decidi, se alguém entrasse no meu escritório sem ler o roteiro, de quais daquelas ideias eu teria gostado. 5 deles eu cortei. E então eu disse a ele, mas eu não tinha lido o roteiro. Se eu lesse o roteiro
talvez fosse diferente. E aquele que estava lá era tão bizarro que você provavelmente 99 de cada 100 executivos dos estúdios de cinema recusariam, porque é muito estúpido. Eu achei isso interessante. Não sei porquê. Era sobre o Michael Jackson, era sobre um macaco ou algo assim. Mas simplesmente tocou você de alguma forma. Intrigou você. A ideia. E, portanto, eu iria ler o roteiro. Agora, todos os outros... Aliás, eu poderia estar totalmente errado, mas ninguém mais tinha interesse naquele roteiro. Agora, que computador existe para dizer que há alguém, 1 em 1 milhão, que realmente acharia isso interessante, que o roteiro poderia ser ótimo, poderia ser um filme, em vez de outra pessoa que o recusa automaticamente. Um computador pode fazer isso? No momento, não temos a menor ideia de como fazer isso. E, portanto, novamente, acho que a questão é: desenvolvemos uma pista para que eu possa definir o processo pelo qual você passa. Porque você não sabe qual é o processo pelo qual passa. Esse instinto de apenas, sim, acho que tem algo aqui. Ou será uma questão de chegar a algo mais fundamental, onde se você entender como um cérebro funciona, você o constrói e ele evoluirá para ter senso de gosto, senso de instinto e assim por diante. Mas não estamos nem perto. Sim, mas quão complicado é isso? Porque enquanto você fala comigo agora, estou pensando em outras 5 coisas. Estou pensando em como chegar ao meu almoço das 12h15. Estou pensando se vou mesmo voar amanhã às 10 horas ou se o avião sai mais tarde. Estou pensando em 17 coisas diferentes. Estou olhando por cima do seu ombro, vendo minha imagem em algo. E será que me barbeei bem de manhã? Estou pensando em... Então não é como se seu cérebro pensasse desse jeito. Bem, é também por isso que levar uma vida plena, esse conjunto cumulativo de experiências, influencia cada uma dessas coisas em que você pensa, porque você sabe como é levantar e chegar ao avião às 10 horas e sabe como é fazer essas outras coisas. E, portanto, essas são perguntas muito interessantes. Bem, exatamente. E será que os computadores sonharão com o mesmo tipo de processo? E então, para mim, a questão interessante, em certo nível, é que vejo pessoas em pânico achando que máquinas inteligentes vão dominar tudo, e eu digo, não temos máquinas inteligentes nem nada que faça remotamente o que fazemos. Ao mesmo tempo, as pessoas vão te mostrar, bem, aqui está um programa de computador que faz Mondrians e coisas no estilo dele. E você olha e pensa, puxa, isso é bem legal, porque computadores são bons em seguir regras e existem coisas como algoritmos genéticos que sofrem mutações e fazem coisas de maneiras que emulam sistemas vivos. Então, onde eu chego com isso é bom que você entre em pânico com o mundo sendo dominado por computadores. Mas estamos longe de ter a percepção para isso. Ao mesmo tempo, será que excluo que seja possível, porque há algo tão único em ser humano que nenhuma máquina jamais será capaz de fazer? A resposta é de jeito nenhum. É só que ainda não temos noção de como fazer isso. Certo. Eu aceito isso, sim. Perfeito. Então, o que te faz feliz? Não ser infeliz, acho que você pode ver isso de 2 maneiras diferentes. A felicidade é um estado de euforia. A felicidade é um conforto de estar à vontade. É a felicidade a oportunidade de não ser infeliz. Então, você faz. E eu nunca pensei nisso por um segundo até você fazer a pergunta. Porque eu sou. É meio existencial. Eu sou o que sou. E você, coisas que te deixam infeliz, eventualmente desaparecem, espero. Coisas como a morte de um pai e coisas do tipo. Eu acho que é, na verdade, um assunto interessante para um livro, porque a felicidade é algo muito complexo e é algo muito inconsciente. E quando você pode achar que está feliz, pode estar tendo sonhos horríveis. Você pode estar frustrado, como Ethan Frome, no romance de Edith Wharton, sobre o homem frustrado com o peso terrível de uma mulher em seu pescoço, ou vice-versa, seja o que for. Então, para mim... A felicidade é um estado de tranquilidade que você sabe que não dura porque algo ruim acontece e você supera e então você tem um evento bom ou um evento ruim.
Eu acho que algumas pessoas são basicamente panglossianas, algumas pessoas são basicamente otimistas, e elas veem o copo meio cheio na maior parte do tempo. E eu diria que isso é uma espécie de felicidade. Acho que as pessoas que veem o copo meio vazio e acham que tudo é ruim, geralmente carregam um peso nas costas. E eu sou mais o primeiro tipo, eu sou mais do tipo, sabe, tudo vai dar certo. E então não dá, mas depois passa. E, sabe, é um pouco como ir ao dentista. Eu fico infeliz quando tenho que ir ao dentista, mas não me lembro da dor por muito tempo depois. Veja bem, sou uma pessoa que fez uma cirurgia grande, achei que ia morrer. É bem legal, não é? Até que curti o tempo da morfina. Não foi ruim. Eu acordei na manhã seguinte com tubos por toda parte. Eu liguei para o Regis Philbin. Por quê? Não sei. Eu liguei para o Regis Philbin. Eu estava, deitado na cama. Eles te dão um aviso de que você teria que passar, sabe, pela operação. Foi uma cirurgia cardíaca. Você vai entrar em uma depressão profunda. Eu não. Eu voltei ao trabalho. Então eu não sei. Lembro-me de que você focou mais na sua saúde naquela época. Bem, eu fiz o que me mandaram fazer, Você parei focou de na comer. Exatamente. Mas muita gente não foca e então você levou a sério. Eu fiz. Eu acho que Freud disse que a felicidade, talvez ele não tenha dito felicidade, mas me pareceu que amor e trabalho eram mais, talvez fosse apenas eu, ele provavelmente estava lidando com homens. Hoje isso seria inapropriado, mas eu sou um homem, então só tenho que lidar com isso. Eu acho que a combinação de ter pessoas por perto que são próximas, que você ama, e ter um trabalho que seja interessante, pode ser trabalho agrícola, pode ser consertar carros, pode ser o que eu faço, as coisas que eu faço. E eu acho que essas duas coisas, em uma certa sintonia, Faz você feliz. Sabe, essa pergunta surgiu porque eu frequentemente, quando eu recebo pessoas novas na empresa, sabe, quando temos, estagiários de verão, temos outras pessoas assim, e eu meio que faço a pergunta, tipo, sabe, o que você quer ser quando crescer? E com certa frequência, a resposta que recebo hoje em dia é eu quero ser feliz, e sempre me surpreendeu um pouco, porque a ideia de que esse é o objetivo, em vez de, na falta de uma palavra melhor, um resultado de fazer algo que seja gratificante ou interessante, e assim por diante. E se eles pudessem descrever o que isso significava, inclusive? Pois é, exatamente. E porque nunca me ocorreu que ser feliz é algo pelo que se trabalha, certo? Você trabalha para fazer as coisas que acha interessantes, envolventes e pelas quais é apaixonado. E a felicidade acaba acontecendo com tudo isso. Mas, sabe, é interessante que para muitas pessoas esse seja o objetivo, ser feliz. E eu sempre achei isso um pouco difícil de entender. E talvez seja só porque não pensei o suficiente ou não entendi. Mas o que você quer ser quando crescer? Bem, o problema é que eu não fazia ideia do que queria ser, e o que mais me irritava quando saí da faculdade, tentando conseguir um emprego, é que eu encontrava várias pessoas a quem fui apresentado pelo meu pai, ou o que fosse, e elas me davam lições de vida. E tudo o que eu queria dizer a elas era, eu não quero ouvir nada disso. Me deu um emprego. Exatamente. Eu só quero um emprego. Não quero ouvir sobre o seu setor. E como ele é ótimo. Me dê um emprego. Eu te direi como é o seu setor daqui a um ano. Então, pedir a alguém. O que querem ser? Novamente, a menos que sejam assim, eu tenho alguns primos que são assim, que você diria que são autistas, ou algo único. Mas a menos que você seja assim, é uma coisa meio geral. Eu não sei o que eu quero ser. Eu tive um garoto que jantou com a gente de 12 anos, que não conseguia passar em uma prova, não conseguia terminar a escola, nunca sabia onde estava a mochila dele. Mas se alguém tocasse algo, se Rachmaninoff tocasse algo no piano, ele conseguiria imitar exatamente, né? Qualquer um faria isso. Ele imitava exatamente. E eu disse a ele no jantar, ele tem 12 anos, como você faz isso? E ele disse, como você não faz isso? Eu disse,
Como você não faz Bem, isso? é apenas normal, sim, exatamente. Isso, na mente dele, essa genética. Eu tenho um primo que consegue dizer a você. Se você disser a ele a sua data de nascimento e a sua idade, ele lhe dirá em que dia da semana você nasceu. Em 1,5 segundos. Então, o cérebro, não somos todos programados da mesma forma, e algumas pessoas são programadas para serem cientistas de foguetes. E deixe que ele siga e seja um cientista Os de jogadores de foguetes. xadrez ou outros, exatamente. Porque o resto de nós somos apenas normais como dodôs. E só temos que aproveitar as oportunidades conforme elas surgem. Exatamente. Bem, com isso, Michael, muito obrigado por vir e ser nosso convidado aqui. E vamos fazer isso de novo. Eu adoro o seu estúdio, né? Coisas realmente ótimas. Exatamente. Pode acontecer aqui, né? Você tem um ambiente físico para realmente relaxar as pessoas. Combinado. Aqui. Uau. O prazer é Obrigado. Obrigado, Brent. Corta.